Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu tô vindo contar um pouquinho mais sobre como foi o meu processo pro intercâmbio do au pair, como é o passo a passo, o que eu tive que fazer pra chegar até o momento que eu tô hoje. E também falar um pouquinho sobre como foi pra tirar o visto, como é que eu tirei o visto na pandemia, como é que isso funciona, o que tem que ser feito. Então, bora lá pra esse vídeo. Para começar esse vídeo, começar essa história toda, a gente vai lá pro ano passado, em novembro, mais exatamente no dia 21 de novembro, que foi o dia em que eu fui fechar com a agência. Eu já tinha pesquisado horrores sobre o intercâmbio, sobre os tipos de agência, sobre que agência eu queria ir. Eu fiquei sabendo sobre o intercâmbio de au pair através de uma amiga, que também vai fazer o intercâmbio. E aí eu comecei a pesquisar super sobre como é que funcionava, o que precisava, o que não precisava. E cheguei na conclusão que eu queria ir com a agência da Experimento, que a representante lá fora nos Estados Unidos é a APIA, Au Pair in America. Porque, por diversos motivos, eu posso falar mais exatamente em outro vídeo por que eu escolhi essa agência. Mas no geral ela atendia melhor o que eu queria e esperava. E também porque eles tinham uma filial na minha cidade, né? Eles têm uma filial aqui em Santos. Então, por esses e diversos outros motivos, eu escolhi Experimento. E no dia 21 de novembro foi o dia que eu fui lá fechar com eles. Então, eu já fui super decidida, eu já sabia que eu ia fechar com eles. Tive uma conversa lá e fechei com eles nesse dia. Nesse mesmo dia, eles me deram um e-mail e uma senha para que eu entrasse no meu application e já começasse a preencher. Para quem não conhece o application, é o site onde ficam todas as suas informações em que a família vai encontrar sobre você. Tem tudo sobre você lá. E aí eles te dão um login de acesso a essa plataforma e você começa a preencher suas informações. E são muitas, muitas, muitas informações. Eu preenchi esse application, mais ou menos eu levei aí quase 2 meses pra preencher ele, sinceramente, é muita coisa. Isso porque eu tava fazendo super com pressa, de assim, quero ficar online logo, porque as famílias só começam a te ver quando você termina de preencher esse application com as suas informações. Então eu tava doida pra preencher tudo isso logo, mas envolve muita coisa, exames médicos, muitas declarações, muita coisa, muita documentação. E aí, durante esse processo, quando foi no dia 19 de dezembro, a agência entrou em contato comigo para eu realizar o meu ITEP, que é o teste de nível de inglês. Todas as agências têm um método diferente de avaliação do inglês, do nível de inglês da pessoa. O método da Experimento é através do ITEP, que é um teste que envolve escrita, fala e leitura em inglês, né? Tipo, testa todo o seu inglês assim. Para você ser aceito pela APIA, você tem que tirar uma nota média nesse teste do ITEP, que é uma nota mínima, eu acho que ele avalia de 0 a 6 e a nota média, se eu não me engano, é 4. Você tem que tirar pelo menos 4, que é a nota intermediária do inglês intermediário. Não é assim em todas as agências, então lembrando que tudo isso que eu tô passando pra vocês é de acordo com a minha agência, que é Experimento. E aí, nesse mesmo dia que eu fiz o ITEP, eu também fiz a entrevista de inglês com a minha agente. Também é pra testar seu inglês, é uma conversação, perguntas sobre por que você quer ser uma au pair, enfim, é meio que é uma conversa mais descontraída, assim, não é nada demais, mas também é em inglês. Uns 2 dias depois eu tive o resultado do meu teste do ITEP, que eu vou colocar aqui pra vocês como é que vem. Eles mandam por e-mail, e aí graças a Deus, fui super bem, tirei a nota máxima e fiquei super feliz. Pra ser sincera, o inglês nunca foi uma preocupação muito grande pra mim, porque eu fiz curso durante muitos anos. Acho que de todos os problemas que eu sabia que eu ia enfrentar com esse intercâmbio, o inglês não era um deles. Mas falando sobre a prova, assim, não é muito difícil. As partes de áudio são um pouquinho, porque são áudios de, por exemplo, 3, 4 minutos. E aí depois você tem que responder perguntas desse áudio. Então, é mais uma questão de você gravar mesmo o que eles falaram. Tipo, o que foi que eles falaram mesmo? Pra você poder responder as questões relacionadas a ele, do que o inglês em si. Não é tão difícil assim. Bom, depois disso eu continuei preenchendo meu application e no dia 9 de janeiro eu finalmente entreguei meu application e falei, olha, agora tá na mão de vocês, tá tudo aí preenchido, e não vi a hora deles mandarem as minhas correções, porque é sempre assim o processo, você manda o seu application e a APIA te manda de volta as correções, arruma isso, arruma aquilo, eles dão aquela avaliada geral no perfil, se eles acharem que você tem que mudar alguma coisa eles te mandam, e depois disso você manda com as correções feitas e finalmente fica online. Então eu tava doida pra terminar com esse processo logo. Mas, como nem tudo nessa vida é como a gente quer, né? Eu entreguei no dia 9 de janeiro e eles só me enviaram as correções no dia 2 de março. Então eu fiquei assim mais ou menos 2 meses esperando uma posição
Normalmente não demora tanto assim, então é complicado eu sentar aqui e começar a falar mal, falar, nossa, a Ápia demorou horrores. Mas como a gente tá em tempo de pandemia, eles estão com funcionários reduzidos, principalmente no final do ano passado, que a pandemia tava assim, gigantesca, mais do que tá hoje. Então eles estão com funcionários reduzidos, muita fila de espera. Então eu sabia que ia ser algo que ia demorar, mas o que tinha me passado é que ia demorar em torno de 6 semanas. Levou aí 8 semanas, mais ou menos. Foi uma espera, assim, que eu não vi a hora de receber esse e-mail de volta com as correções. No dia seguinte que eles me mandaram as correções, eu já fiz tudo. Falei, beleza, fui lá, arrumei tudo o que precisava e mandei de volta pra eles. E aí, finalmente, chegaram os meus dias de glória, né, por enquanto, porque eu mal sabia o quanto de coisa eu ainda tenho que fazer. Eu achei que a parte mais difícil era essa do application, gente, não é. Mas no dia 27 de março, eu fiquei online. Eu recebi o e-mail da Apia falando que eu estava online, era mais ou menos 2 horas da manhã, e aí eles mandaram, as famílias agora já podem te ver. Eu vou até colocar aqui também como é que é o e-mail, porque é uma sensação, assim, muito legal. Eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, nossa, agora as famílias estão me vendo, tipo, super iludida, achando que no dia seguinte ia ter uma família lá, super interessada. Não foi como aconteceu, mas esse dia que eu recebi esse e-mail foi um dia muito especial. Com o tempo, essa empolgação vai dando uma baixada, porque também por estarmos em tempos de pandemia, são muito poucas as famílias que procuram meninas que não estão nos Estados Unidos já. No caso, au pairs que já estão indo pro segundo ano, au pairs que estão passando por rematch. É muito difícil eles estarem procurando principalmente meninas no Brasil, pelo fato de que a gente não tá podendo ir pros Estados Unidos, né? A gente não tá podendo emitir visto e eles têm total ciência disso. Então, normalmente as famílias procuram au pairs pra chegar em um período de 2 meses, mais ou menos, e eles sabiam que as au pairs brasileiras e diversos outros países também não estavam disponíveis para chegar nesse período, o que diminuiu muito o fluxo de famílias em todas as agências. Então eu tinha noção de que ia demorar, e com o tempo fui deixando isso pra lá, fiz outros planos, segui com a minha vida, e como diz aquele ditado, né, se você quer fazer Deus rir, faça planos. Quando eu já tinha esquecido total, já tinha colocado na minha cabeça, olha, eu só vou fazer um intercâmbio ano que vem, porque com a situação do Brasil, a pandemia voltou a, ficar na máxima, fecharam tudo de novo. Já sei que não vai rolar esse ano, nem tô com expectativa. Arranjei um emprego, mudei de casa, né? Mudei de cidade. Eu morava em Praia Grande, vim morar em Santos, que é uma cidade que eu sempre quis morar. Então, assim, tava super feliz realizando minhas coisas e, enfim, quando for pra acontecer, vai acontecer e esqueci. E aí, um dia antes da minha mudança, as coisas em casa já estavam todas empacotadas. Eu recebo, em torno de meio-dia mais ou menos, eu tava indo pro trabalho, um e-mail me dizendo que tinha uma família no meu perfil. Porque as agências, elas te avisam quando entra uma família no seu perfil. E aí, de cada agência varia também como é a mensagem. Mas a mensagem da app é assim. Vou colocar aqui também, porque também foi um momento muito especial. Esse processo todo é cheio de momentos muito especiais. Então eu vou falar isso diversas vezes nesse vídeo, mas é porque é verdade. E aí, essa família, além desse e-mail que eu recebi da app avisando que essa família tava no meu perfil, a família também me mandou um e-mail dizendo que tinham se interessado e tal, se eu gostaria de fazer uma ligação com eles. E eu não consigo nem explicar a sensação. Foi muito doido, assim, de meu Deus, tá acontecendo, sabe? Nossa, foi muito doido. Eu respondi o e-mail da família primeiro, surtei um pouco, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Enlouquecida. Fui lá ler as informações da família, né? Que fica disponível pra gente, um textinho deles e as informações de quantas crianças são, de onde eles são. Fui lá, li tudo. Sendo bem sincera, não foi nada que quando eu li eu falei, nossa, é o sonho da minha vida, essa família. Nossa, é tudo que eu mais quero. Sinceramente, não era. Era uma família que não tinha nada contra e nada a favor. E eu falei, olha, eu vou fazer o Skype sem muita pretensão, assim, porque tô super feliz, tô morando em Santos, tô com emprego e nem é minha família dos sonhos, então eu vou fazer o Skype porque eles sempre falam, e eu também vou deixar essa dica aqui, faça o Skype com todas as famílias que entrarem no seu perfil, porque mesmo que você não esteja afim, que você acha que vocês não vão ser um bom match, faça o Skype por 2 motivos. 1, conversando com eles as coisas podem mudar, e 2, você pelo menos, se não der certo, treinou seu inglês e sentiu como é que é, porque fica aquele nervosismo, né? Será que eu vou saber responder o que eles quiserem saber? O que eu vou perguntar pra eles? Enfim, tem toda uma preparação até psicológica, então faça Skype com todas as famílias que entrarem no seu perfil. E aí, já no dia seguinte, na verdade eles tinham pedido Skype pro mesmo dia, e eu fiquei, não tô pronta, não dá, calma. E aí no dia seguinte, a gente combinou o Skype, que ia ser à noite e tal, quando eu chegasse no meu trabalho. Então eu cheguei do trabalho correndo, eu tava trabalhando em Santos e ainda morando em Praia Grande, era tipo minha última noite em Praia Grande, mas eu ainda tava morando lá. Eu cheguei em casa quase no horário da entrevista, só troquei de roupa, passei uma maquiagem e falei, simbora. Sentei ali na frente. Durante o dia no trabalho eu pensei em várias perguntas pra fazer pra eles, pesquisei vários vídeos, tem muito conteúdo legal aqui no YouTube já sobre isso, de o que perguntar pra Host Family, o que eles podem te perguntar. Então eu vou deixar aqui embaixo alguns links até de questionários também na descrição do vídeo e de vídeos que me ajudaram muito. E aí o nosso Skype
começou, eu tava meio nervosa, eu não sabia se eu ia ter que conduzir a conversa ou se ela ia conduzir a conversa. Foi só eu e a mãe. Depois o pai apareceu também, mas a maior parte do Skype foi eu e a mãe. E, cara, eu sou uma piada. Porque eu comecei o Skype super com certeza de, eles são ok, assim, duvido que eu vou fechar com essa família. E no final do Skype eu tava tipo, meu, eu adoro eles. Foi muito legal, a gente teve uma conversa muito bacana. Foi muito descontraída, a gente falou sobre tudo, a gente falou sobre intercâmbio, mas também falou sobre a nossa vida, assim. Então foi uma conversa muito legal. Ela me mostrou coisas das crianças, eu já fiquei super apaixonada. E aí no final do Skype eu tava tipo, ora, Lilia, quem diria? E, tipo, foi muito legal. O nosso Skype durou em torno de 1 hora, mais ou menos. Ela perguntou diversas coisas. Se vocês tiverem dúvida, tiverem essa curiosidade, o que ela te perguntou, quiserem que eu entre mais no assunto, comenta aqui embaixo, que eu prometo que faço um vídeo sobre isso. É que nesse processo tem tanto assunto que às vezes eu fico meio assim, o que será que eles querem saber? O que será que eles não querem? Então, se o Skype com a família é algo que te preocupa, é algo que você tem muita curiosidade em saber, comenta aqui embaixo que eu respondo no comentário, conto tudo que eles me falaram, faço um vídeo sobre, enfim. Nós terminamos a ligação. Assim que a gente terminou, já me mandou um e-mail falando que gostou muito da nossa conversa, agradeceu pelo meu tempo, que foi muito bacana e beleza. E aí eu respondi dizendo que foi muito bacana também, porque foi, e ficou por isso mesmo. E aí eu pensei, agora acho que eles vão continuar entrevistando outros au pairs. Inclusive foi o que ela me falou, que eles estavam procurando au pairs durante toda essa semana, eles tinham um horário com vários au pairs. E que me davam uma resposta e tal, me davam um feedback depois. E aí no dia seguinte eu recebi um e-mail deles, e era um e-mail que eu jurava que ia ser um e-mail pedindo outra ligação, né, pra gente fazer outra chamada, se conhecer um pouco melhor, mas eu não podia estar mais enganada. Nesse segundo e-mail, eles estavam simplesmente pedindo match. Pedir o match significa que eles estavam pedindo e perguntando se eu queria ser au pair deles. E aí a mensagem foi mais ou menos assim: Oi, Lilia, tudo bem? Então, a gente realmente gostou muito de falar com você e a gente ficou pensando sobre a nossa conversa, tipo, o dia inteiro, e nós queríamos saber se você não gostaria de ser nossa au pair. E aí eu fiquei, cara, como assim? Eu conheço eles há um dia, tipo, foi muito doido. Foi outro momento que foi muito doido. Eu fiquei, cara, como assim? Não sei. Fiquei muito em dúvida, o que eu vou responder pra eles? Assim, eu gostei muito deles, mas foi uma ligação, eu ainda nem pensei nos prós e contras, e também, tipo, nem tô pronta pra ir pros Estados Unidos. Nossa, eu tive um surto, assim, um colapso. Mas no fundo fiquei muito feliz que eles tinham gostado de mim, né? Porque eu também tinha gostado muito deles. E aí eu respondi esse e-mail pra eles sendo super sincera, falando, olha, eu preciso de um tempinho pra pensar, me pegou de surpresa e tal. E aí eles falaram que sem problemas me deram até sexta-feira. Eu acho que a gente se falou, tipo, isso foi numa quarta e eu tinha até sexta pra pensar. No dia seguinte, no dia 27 de maio, eu mandei uma mensagem pra eles perguntando se a gente podia fazer outra ligação, porque eu tava muito em dúvida. E eu queria uma ligação mais pra falar sobre eles, assim, sobre, tipo, o que eles gostavam de fazer, gênero de música favorito, comida favorita, perguntas bem pessoais, assim, porque, afinal de contas, eu ia morar com eles durante 1 ano, né? Talvez 2. Então, seria muito importante que a gente se desse bem como pessoa, assim, fosse um bom match. Então, eu falei, eu vou perguntar tudo mesmo, já que eles estão interessados, vou aproveitar e perguntar tudo. E aí eles toparam, a gente fez essa ligação, perguntei um monte de coisa. E depois também eles me responderam um e-mail com um monte de informação por escrito. Então eu pedia e eles iam lá e respondiam. Eu perguntava e eles iam lá e faziam. Tipo, coisa muito rápida. Eu lembro que eu mandei um e-mail com umas 10 questões, assim, tipo, olha, então tá, já que vocês querem, eu quero perguntar um monte de coisa. Aí eu perguntei. E aí deu 5 minutos. A mãe foi lá e me respondeu. Eu fiquei, cara, eles são muito gente boa e eles gostaram de mim mesmo, sabe? E aí eu comecei a ficar, tipo, meu, e agora? Será que eu vou fechar com essa família? Tipo, era a primeira família no meu perfil. Isso também pesou muito pra mim. Eu fiquei me perguntando, será que não é melhor eu esperar, falar com outras famílias? Fiquei muito em dúvida por diversos motivos, mas aí chegou o grande dia 28 de maio, que foi o dia em que eu fiquei de dar resposta pra eles. Eu passei o dia inteiro no meu trabalho pensando horrores e eu não conseguia chegar em conclusão nenhuma. Quando eu cheguei em casa, a mãe me ligou, tipo, aí ela atendeu com um dos bebês no colo, me mostrou pra irmã dela, eles estavam tendo meio que uma reunião de família, ela tava super empolgada. E eu tava sem resposta pra dar pra eles, eu tava meio que, gente, eu não sei o que eu vou dizer. E eu juro, até o momento em que a gente tava na ligação, eu tava meio que, cara, o que eu vou falar quando ela me perguntar?
porque eu não sabia, foi tudo muito rápido. Mas, no fundo, eu acho que eu sabia sim, porque quando eu comecei a falar, tudo saiu muito naturalmente. E a ligação começou a cair, ainda teve isso. Eu tava falando, tipo, tava dando minha resposta, um momento importante, e a ligação começou a cair, porque era a minha primeira noite nessa casa. Então, a gente não tinha Wi-Fi ainda. E aí a ligação tava péssima, e aí ficou caindo a ligação. E aí eu tive que responder por mensagem. Aí eu fiz um puta textão falando que gostei muito deles e tal, que tava com medo, mas que não conseguia tirar da cabeça essa sensação de que ia ser um ano muito bom, que a gente ia viver juntos. E aí mandei o e-mail dizendo que aceitava o match, mandei a mensagem dizendo que eu aceitava o match. E a resposta deles foi assim, um amor. Eu vou colocar aqui também, porque eu sou muito fã deles, assim. Nossa, eu gosto muito deles. Eu não fui ainda, né? Pode ser que lá a nossa relação não seja incrível como é hoje, mas hoje a gente tem uma relação muito legal. Desde o dia que a gente fechou o match até hoje, a gente se fala todos os dias. Então, quando eu recebi essa mensagem, eu tinha feito a escolha certa e que eu tava indo pra uma família que tinha muito a ver comigo. E aí, depois da gente fechar o match, dessa super alegria de, olha, eu vou pra essa família, começa uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, que é o processo de tirar o visto de exceção. Meu Deus do céu. Assim, a gente não tem paz nunca. Pro application, eu achei, nossa, agora foi. Aí não foi. Ah, fiz as correções, não foi. Aí, nossa, não acaba nunca as coisas que a gente tem que fazer e as burocracias que a gente tem que passar. E o visto é a pior delas. É assim, o auge, assim, é o chefão de todo esse processo. Eu, enquanto tava nesse processo do visto, vi diversos vídeos das meninas falando, é menos difícil do que eu imaginava e não sei o que, gente, foi muito mais difícil do que eu imaginava. Então esse vídeo não é um vídeo de, nossa, vai ser tranquilo, porque não é. É um saco, sinceramente é um saco. Mas sobrevivi, então se você também tá nesse processo, saiba que você vai sobreviver, vai dar tudo certo. Porque deu certo, mas vamos pra o que eu tive que fazer pra isso dar certo. Uma das dúvidas que eu mais recebi foi como eu consegui tirar o visto durante a pandemia, já que os consulados estão fechados e não estão emitindo visto. E isso é verdade, os consulados não estão emitindo vistos. Na verdade, no começo desse ano, eles começaram a emitir vistos para estudantes. Então, estudantes que vão começar suas aulas lá fora em 30 dias, mais ou menos, podem aplicar para receber um visto de exceção de estudante. O meu caso, que é o que me aplica, existe o visto NIE. O que é esse visto NIE? É o visto de National Interested, que significa o quê? Significa que você vai pra lá por algum motivo de interesse nacional. Por exemplo, esse visto ele se aplica para au pair se a au pair for trabalhar para uma família de médicos que estejam atuando na linha de frente do Covid ou cuidar de crianças com special needs, que são crianças com necessidades especiais, e aí você tem que comprovar que você tem a capacidade, capacitação, com cursos e diversas coisas, comprovando que você tem as habilidades necessárias para cuidar dessas crianças com necessidades especiais. Então, para você ir como J1NIE do au pair, são essas duas opções. No meu caso, a minha host mom, ela é médica, então eu me encaixaria na primeira opção. E aí, como é que foi que eu fiz? Como é que tem que fazer? Se você fez com uma família NIE, qual é o próximo passo? O próximo passo é você preencher todas as suas informações no seu DS-160, você aplicar para o seu visto, por visto J1. E aí, lá você vai fazer o processo normal do visto mesmo, colocar suas informações, que é um processo que também já é um porre. Então, você preenche lá o seu visto e agenda para a primeira data disponível. No caso, só vão ter datas para ano que vem. A data mais próxima que tinha em São Paulo era em março de 2022. E aí você coloca lá qualquer data, porque isso não vai fazer diferença, já que você vai pedir uma data de emergência. Depois que você fez isso, chegou o momento de você entrar em contato com o consulado. Eu entrei em contato com o consulado de São Paulo, porque é o consulado do meu estado, né? Como eu moro na Baixada, é o meu estado. E caso você more num estado que não tenha consulado, você tem que ir pro consulado mais próximo de onde você mora. E aí, depois de falar com 1 milhão de meninas que também estavam nesse processo, perguntar como é que foi que elas fizeram, como é que pra elas aconteceu, eu montei lá um e-mail, um corpo de um e-mail, e mandei pro consulado, explicando a minha situação, que eu ia trabalhar pra uma host mom médica, pedindo a exceção de acordo com a lei tal, com a regra tal, enfim. E enviei pra eles. Eu enviei esse e-mail pra eles no dia 17 de junho. E aí, depois que você manda esse e-mail, eles te mandam um formulário pra você responder. É um formulário bem geralzão, tem até pra quem quer aplicar pra ser piloto. Enfim, tem um monte de coisa. E aí você só responde a parte do au pair. Os outros você responde com não se aplica ou NA, enfim. E aí você responde essa parte do au pair que te aplica. E é nessa hora, nesse e-mail, que você manda os seus documentos de comprovação, que são diversos. No meu caso, além dos meus documentos próprios, que é o meu DS-2019, que a agência me manda, a confirmação do meu DS-160, que é a confirmação de que eu apliquei pro visto, o meu passaporte,
também tive que mandar muitos documentos de comprovação de que a host mom é médica. Então, se você for para Special Needs, você vai mandar a comprovação de Special Needs. No caso de host parents médicos, os documentos que normalmente são enviados são a carta NIE, que é a carta que a sua família faz, dizendo que quer você lá e pedindo uma exceção em seu nome. A carta do diretor do hospital, dizendo que ela trabalha lá e o que ela faz. Eu mandei também o crachá do hospital em que ela trabalha, o pay stub dela, que é mais ou menos um olerite. E, se eu não me engano, foi isso. E aí mandei esses documentos pra eles, nesse mesmo formulário, eu coloquei tudo em anexo. No dia 25 de junho, eu fiquei aí um fim de semana inteiro super na expectativa da resposta de São Paulo, eu tava super confiante de que ia dar certo, mas no dia 25 de junho eles me mandaram um e-mail dizendo que eles sentiam muito em informar que o meu pedido de exceção havia sido negado. E aí pra mim isso foi um momento assim, um dos momentos mais difíceis do meu processo, porque passou muita coisa pela minha cabeça, de que a família ia desistir, já que não deu certo, de que eu ia ter que pagar outro visto, porque eu achava que se eu fosse negada, eu ia ter que pagar outro visto pra poder aplicar em outro lugar ou aplicar em outra data, enfim. Mas, já respondendo essa pergunta, não. Você só tem que pagar outro visto se você tiver o seu visto negado na sua entrevista. Se você tiver a sua exceção negada, não importa quantas vezes for, você não tem que pagar outro visto, o seu DS continua válido. Mas no momento eu não sabia disso, então eu fiquei muito triste, fui falar com a família, dei as opções pra eles, de que muitas meninas que eram negadas nos seus estados iam pra outro estado tentar tirar o visto. E aí, depois desse super trauma, a família também ficou super chateada, mas me incentivaram a tentar em outro estado, disseram que ia dar tudo certo, eles foram também um super apoio nesse momento. Eu resolvi contratar uma consultoria, que é a consultoria da Raquel, que tá super famosa aí no mundo das au pairs, que tá ajudando muitas meninas a fazerem esse processo do NIE, que não é um processo fácil. E aí eu resolvi contratar a consultoria dela, e ela me disse pra gente tentar, antes de tentar em outro estado, uma reanálise em São Paulo, e foi o que a gente fez. E aí no dia 28 eu pedi uma reanálise em São Paulo, no dia 27 eu pedi uma reanálise em São Paulo, e no dia 28 eles já me negaram no dia seguinte, dizendo, olha, a gente já decidiu, não vai rolar. Mas eu já tava meio calejada, já imaginava que São Paulo não ia dar certo mesmo, porque é muito difícil uma reanálise ser aceita. Então eu comecei a pensar nas outras opções e eu pensei em aplicar no estado do Rio, por ser uma cidade que eu gosto muito e que eu já conhecia, já tinha ido pra lá algumas vezes. Porém, a Raquel me aconselhou a tentar em Brasília, porque a taxa de aprovação estava maior e o processo estava mais rápido do que no Rio de Janeiro. Então, quando foi no dia 1º de julho, eu apliquei para Brasília, mandei para eles o e-mail, mesmo esquema de São Paulo, explicando a minha situação. E você não pode falar em momento nenhum, nem nesse e-mail, nem no formulário, em nenhum momento que você já tentou em outro estado e que deu errado. Você tem que fingir demência e fingir que você é desse estado. Tipo, eu tentei em Brasília, fingi que eu sou de Brasília, que era a primeira vez que eu tava tentando essa exceção, porque muito dificilmente eles têm acesso ao fato de que você já tentou exceção em outro estado e que não deu certo. Então, não cite isso em nenhum momento. Fiz lá como se eu estivesse começando do zero, a primeira vez que eu tô pedindo uma exceção. E eles responderam com uma mensagem automática que já era o formulário, então eu preenchi o formulário deles no mesmo dia, mandando toda a documentação, o mesmo esquema, e fiquei aguardando. Foi um processo de espera muito assim, eu fiquei mais de uma semana esperando uma resposta deles, e é aquela apreensão, porque é aquele medo de se frustrar de novo, de dar errado de novo. Mas graças a Deus, quando foi no dia 9 de julho, eu recebi o e-mail deles dizendo que eu tinha sido analisada e aceita, que agora eu só tinha que entrar lá e colocar no site que do visto que eu tinha tido uma exceção aprovada, pra pedir uma data de emergência. Eu não consigo nem dizer o quanto esse dia foi especial pra mim, por diversos motivos. Foi numa sexta-feira também, por questões pessoais, assim, com a minha família. Eu tava num momento muito bacana com eles, a gente tava todo mundo junto, eu tava muito querendo que isso acontecesse naquele dia. Deus foi muito maravilhoso comigo durante esse processo inteiro e também nesse dia. Eu conversei muito com ele e falei, Deus, por favor, que seja hoje, porque eu quero tanto, e que seja, e se for uma resposta negativa também tudo bem, mas eu queria muito saber hoje. E aí, lá para umas 2 horas da tarde, chegou esse e-mail pra mim e foi incrível, foi um dos momentos mais felizes pra mim nesse processo. Depois disso, no dia 12/7, dia 12 de julho, eles me mandaram a data que eu tinha que estar lá no dia 15 de manhã. E isso já é assunto para outro vídeo, porque esse vídeo já tá ficando enorme. Então, foi assim que eu consegui o meu visto. Eu tive que tentar em outro estado, foi através do NIE. Olha, foi uma loucura, mas no fim das contas fui pra Brasília. Teve perrengue, sempre tem perrengue, né? Senão não sou eu. Por esse vídeo é só. Eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode comentar aqui embaixo, que vai ser um prazer responder. Eu vou deixar aqui também meu user no Instagram. Então me segue lá que eu tô postando todo esse processo ao vivo, eu tô prestes a embarcar, então eu falo sobre isso, eu tô arrumando minhas malas, então tô dividindo tudinho aqui na rede social ao lado, também me sigam lá. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau!